Gente, boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, né? Enquanto eu aguardo também a Yara para participar dessa live, que foi um convite muito especial, né? Ela é uma psicóloga muito querida, já trabalha com infância há algum tempo e já trabalha com livros infantis também há algum tempo, né? Em alguns projetos que ela tem. E vai ser um prazer estar compartilhando com vocês essa live de hoje. E enquanto vocês estão entrando aqui, eu vou aguardar a nossa convidada. A gente vai falar um pouquinho, né? Na verdade, a Yara vai falar e hoje eu sou só coadjuvante aqui nessa live, certo? Mas ela vai falar do livro infantil como um instrumento, tá? Terapêutico. Como a gente vai usar esse livro no nosso consultório? Ei, Sofia, boa noite, tudo bem? Então, enquanto vocês estão entrando aqui, a gente vai compartilhar esse tema. A Yara vai compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dela com as histórias infantis na clínica, né? Principalmente no atendimento da infância, que é a área dela, certo? Então, a Yara, ela é neuropsicóloga e ela já trabalha com infância há algum tempo e ela tem também, né, um projeto de contação de histórias, então é muito interessante. Então, ela vai compartilhar com a gente aqui nessa noite um pouquinho sobre esse projeto dela, sobre como que ela trabalha o livro infantil no atendimento e a gente vai compartilhar um pouquinho dessa experiência, tá? Então, enquanto a nossa convidada aí não entra, se vocês quiserem deixar perguntas pra gente estar fazendo pra Yara, eu vou estar colocando pra ela, certo? É muito bom ouvir a opinião de vocês, o que vocês querem saber em relação aos livros infantis, como que ela trabalha isso no consultório, com certeza eu vou estar perguntando. E o que vocês quiserem estar perguntando também pra Yara sobre o livro infantil, vocês podem perguntar que ela vai estar respondendo aqui pra gente, tá certo? Então a Yara acabou de entrar, então vamos aguardar a solicitação dela. Pronto. Quase que eu tive um acidente aqui, gente, no meu tripé. Ei, Yara, boa noite. Boa noite, Deixa eu acertar tudo aqui, eu tive bem, um pequeno querida? acidente com o meu tripé aqui, espera só um minutinho. Tá, coloca aí, Eita. porque a gente entra e sai Aí. tudo da linha, né? Eu acertei, mas na hora que eu fui clicar para aceitar aqui, aí ele deu uma despencadinha. Pronto! Agora sim! Que prazer, Yara, ter você aqui com a gente. Ah, Renata, eu que agradeço. A gente às vezes conhece as pessoas, né, pelo computador, conheci a Renata pelo Instagram, mas mal sabia ela que ela já fazia parte da minha vida nos livros dela, né? Hoje eu mostrei um aqui que eu falei, olha aqui que eu achei, que eu já tinha e já usava desde, acho que quando eu comecei a usar os livros infantis na psicologia. Aí eu fiquei muito emocionada, Yara, porque na verdade às vezes a gente não tem ideia, né, de como que o livro da gente chega em tantos lugares. E eu fiquei mesmo, de verdade, fiquei muito feliz quando você me mostrou, né? Ah, esse aqui é um dos primeiros. Depois eu vou falar um pouquinho mais dele, porque ele é um ótimo recurso terapêutico. Ai, que bacana, fico muito feliz com o seu retorno. E as pessoas estão um pouquinho curiosas aqui, querendo saber um pouquinho como que você trabalha com livros infantis, né, nos seus atendimentos. E eu achei bacana que você também tinha um projeto, né? Não sei se ainda tem de livroterapia. Tenho. Olha só, esse daqui tá. Eu tô assim com dor no coração, porque eu não consegui abrir nenhuma turma esse ano. Já foram 7 turmas do 1. Depois teve o 2, que foram 6 turmas. O 3 Olha que foram bacana. 4 turmas. Cada mês que entrava uma assinatura nova, né? Um mês fechado. Todos os dias da semana, eu pego um livro infantil, leio esse livro infantil e, além dos recursos que o próprio livro dá, eu também monto uma um recurso terapêutico, né? Pode ser uma atividade, pode ser a junção com um jogo, pode ser um personagem que vê alguma coisa diferente. A gente já fez até receitas.
Tem um livro Olha, muito bacana, é bem que bacana. bonitinho, que esse livro, ele era sobre uma Maria Fumaça. Tem todo algo ali por trás da história, né? Mas o que a gente trouxe de recurso terapêutico foi um monte de receitas de Maria Fumaça, Olha feitas de só. legumes, frutas. Então, isso também não deixa de ser um recurso, né? Eu uso o livro infantil praticamente em todas as minhas sessões. Uma ou outra rara não tem algum livro infantil. As crianças já têm o hábito. É legal que elas adquirem o hábito da leitura, né? Sim, E algo que eu amo muito. Mas, assim, é importante a gente dizer que na clínica, na psicologia, um recurso terapêutico tem que ter um propósito. Então, não é exatamente. simplesmente você pegar um livro, ler e gostou da história. Tem que escolher a história, tem que. Por que, que aquela história foi escolhida? Deixar a criança trazer alguma coisa assim. Por que, que ela acha que eu estou contando sobre a Joaninha que perdeu as pintinhas, né? Ela ficou desesperada, tem a questão da inveja, dos ciúmes. Será que essa criança trouxe, né, isso aqui no dia a dia da sessão? Será que ela vai se reconhecer ou ela vai ignorar? Porque eu tenho alguns pequenos, tem um opositor lá que eu começo a falar assim, eu não sou assim, Tia Yara. É interessante como eles, né, acabam fazendo essa ligação aí com os recursos, com os livros, né? Então, é importante a gente falar que livro infantil, ele passa histórias, ele conecta, mas ele também tem o poder de se tornar um recurso terapêutico, desde que ele tenha um Exatamente. objetivo, um propósito para isso. E é interessante, né? Porque toda técnica, toda intervenção, ela precisa ter um propósito, um objetivo, É. né? E eu não sei como que... Eu achei muito interessante a forma como que você trabalha, né? E eu falo que eu trabalho muito com livros infantis, usando resolução de problemas, né? Trazendo um desfecho mais adaptativo para aquela criança, por exemplo. Né? Uma história que muitas vezes a gente pode... se bem que eu vou te perguntar isso também, né? Qual que é o seu critério depois. Mas é claro, quando a gente vai fazer uma intervenção, por exemplo, eu procuro uma história que tenha a ver com a história da criança. Ou se não, como eu já gosto de criar a história mesmo, às vezes eu crio uma história ali no momento, claro, sem o livro, que tenha a ver com a Uhum. criança, né? E com um desfecho mais adaptativo em relação ao que ela não conseguiu naquele momento ainda. Né, para que ela possa realmente trabalhar essa questão. E qual que é o seu critério, Yara, para quando você vai escolher um livro infantil? Isso. Na verdade, eu tenho diversos critérios, né? Por exemplo, eu já escolhi para fazer a ligação com o jogo, a ligação com o personagem, né? Já escolhi para um tema proposto do livro. Já utilizei o livro com outra questão, por exemplo. Eu tenho um joguinho no consultório que são várias joaninhas e você levanta e acha a memória, né? A questão da memória. Então você Ah, que coloca. bacana! É muito bonitinha, aqui eu não trouxe aqui, mas ela é uma joaninha, você coloca um card por baixo e aí tem vários, você consegue mudar. Então você consegue colocar frutas, você consegue colocar brinquedos, você consegue colocar números para as crianças que estão com uma aquisição de uma habilidade. E aí, para ir para aquele jogo, antes eu também já faço, às vezes, uma junção com a mesma personagem de um livro, né? Porque não tem como, com o livro, você não usar essa questão do movimento da história, você falar em terceira pessoa, porque a criança é muito mais fácil dela entender o que acontece no outro do que em si mesmo. Sim, Então, exatamente. muitas vezes, quando ela vê aqui um livro, por exemplo, esse aqui é um outro livro que eu acho bem bonitinho, o Grande Livro das Emoções. Ela não consegue falar o tanto de emoção, mas quando ela começa a olhar aqui, né, e percebe as questões faciais, né, o que eles estão sentindo, quais são as diferentes emoções, e eles fazem as ligações e trazem. Ah, eu já me senti assim quando a minha irmã ficou brava comigo, quando alguém pegou tal brinquedo, né? E aí ele vai explorando cada um e você consegue entrar no livro para explorar depois a questão com a criança. Então, acho que o recurso, ele pode ser envolvendo a história, envolvendo o desfecho, envolvendo o Isso. personagem, envolvendo algo assim. Tem um outro livro bem legal que ele fala que a mãe fala, não pode jogar futebol dentro de casa, né? E aí ele joga
quebra e ele, um vaso muito precioso e ele não sabe como contar. E ele pensa em falar mentira. Então, você pode trabalhar a questão da mentira, você pode trabalhar a resolução do problema, como ele fez no final. Você pode Aham. trabalhar a questão das regras. Nesse, por exemplo, no livro Terapia, eu utilizei, né, que chama Fui Eu, esse livro, né, do James Smith. Eu utilizei para trabalhar a regra. Então, o que Olha que que é regra para bacana. criança? É muito subjetivo, né? E esse personagem, ele amava futebol. E aí eu peguei com a criança e falei, olha, como ele gostava de futebol, o futebol tem algumas regras. Quais são as regras do futebol? Usar chuteira, usar o uniforme. Tem alguns que falam, não dar carrinho no amigo, não fazer Aham. falta, né? Não pode jogar com um corte, com sangue no campo. Eles vão trazendo Uhum. cada regra ali, né? Tem que o goleiro é o único que pode pegar a bola. E aí você entra na questão das regras. Ok, então a gente tem. E as regras da sua vida? Quais são? Se a gente não usa isso e já pergunta quais são os combinados e regras, muitas crianças não vão saber do que está falando, o que, que é isso, o que, que é regra. Eu não tenho regra. Mas quando a gente envolve no jogo, na realidade, traz o livro que já tem um porquê ali de futebol para ele começar e a gente, né, fazer o link com o que a gente Sim. precisa Isso. entender, ter esse olhar mais investigativo, esses recursos são excelentes. E é verdade, né, Yara? Eu falo o seguinte, a gente tem tantos livros interessantes de histórias infantis, né? Que a gente pode usar até com adulto, não é verdade? Muito. Eu sei que seu foco é infância e o meu foco é infância e adolescência, mas eu já recebi depoimentos de pessoas que já usaram um livro infantil até com adultos, né? Para É. trabalhar o significado daquela história na E vida da pessoa. na E eu verdade, achei super interessante, eu estou né? E isso terminando de gravar um curso com 10 recursos terapêuticos de usar em workshop, em palestras, em sessões com os pais através dos livros infantis. olha Foi que uma demanda que bacana. apareceu, é. E eu sou uma pessoa que faço isso. A maioria das palestras, workshops, ou eu sempre levo um livro infantil, algum vídeo também explicando. Por exemplo, tem até uma aula que vai ter que é da Merida, né? Que é a nossa Valente. O quanto a relação dela com a mãe é uma relação de parentalidade consciente. Então a gente consegue ver todos os passo a passos da parentalidade consciente naquele filme. E muitos livros trazem exatamente essas questões. Questão da a minha identidade parental, como eu ouço meus filhos, a minha oportunidade de errar ou não. Então, tem livros, né? Tem um que eu sempre gosto de falar que chama O Ponto. Tem até algumas pessoas que estão entrando aqui que já viram na mentoria tudo, que ele é um livro que eu acho que ele toca muito mais o adulto do que a criança. Era Uhum. uma menininha que ela não sabia desenhar, ela estava brava, emburrada, lá seu ponto, falou, não sei desenhar. A última que não desceu para o recreio, e a professora teve uma sensatez, um acolhimento, um olhar tão especial, que ela falou assim, né, faça qualquer coisa. E aí ela cravou um ponto lá no desenho. E na semana seguinte, quem estava lá no mural dourado da professora? O ponto da garotinha. E Olha através que disso a interessante. história vai, Aham. né, vai indo, indo. E ela se torna, essa garotinha, uma outra referência para um outro menininho. Porque ela faz exatamente o que a professora fez com ela. Que foi não desistir, acreditar, apoiar, né? E são valores que a gente vai passando através dessas vivências, através dos livros, através desses recursos terapêuticos. Muito interessante. Olha, eu não conheço esse livrinho ainda. Vou anotar aqui Já para minha próxima anota. aquisição. Já Ele tá adorei lá, a eu não peguei, sugestão. ele tá lá no quarto, até tenho. Eu tenho um aqui no consultório, para você ter uma ideia de tanto que eu utilizo. Muito bacana, gostei mesmo. Adorei a sugestão. Né? Como que essa professora validou a emoção daquela criança, o sentimento naquele momento, né? O que ela fez, o que ela deu conta de fazer. Isso é muito interessante, né? É, foi muito bacana. Eu queria também, Renata, que você falasse dos seus livros, né? Qual que foi o primeiro? O que que você trouxe? Aí eu vou complementando com um recurso que eu já conheço alguns. Não conheço, tem um que eu ainda não conheço. E tem um que chegou Isso, eu nem sabia que você hoje. conhecia os outros. Antes disso, Yara, tem uma pergunta Ah, aqui. tá. Deixa eu fazer aqui, tá? Ó,
Tem uma pessoa perguntando o seguinte: existem elementos mais direcionáveis para facilitar o despertar de uma criança para o interesse da leitura, né? Sim. Como é que a gente faz para despertar para esse interesse? Então, acho que a gente tem que trazer o livro não como, é um estudo, o livro é para aprender, é o momento agora da leitura, tem que trazer de uma forma lúdica e prazerosa. Se a criança já tem uma resistência com o livro, traga livros que precisa da interação da criança, que ela se sinta ali pertencente naquele momento da leitura. Eu não peguei nenhum desse tipo, mas livros com aba, que eles abrem ali no finalzinho para a criança, né? Você está lendo e fala assim, puxa esse. E ela tem que puxar, tem que participar da história. Eu tenho um livro que ele tem uma joaninha que ele vai passando por cima. Não sei se esse é legal para você fazer a junção com o seu também. Olha que bacana! Uhum. Ele é muito bonitinho e ele tem vários caminhos. Você dá corda na joaninha, um brinquedo, e ele vai andando nas pistas do livro. Você vira a página, é outra pista de horta da joaninha. Então, você pode trabalhar seletividade alimentar, conhecimento das comidas naturais, né? O quanto você pode ou não provar, o quanto isso pode ser significante, os desafios que ela passava durante os percursos para chegar até a casa dela. Então, é um olhar assim mais amplo que o profissional faz, mas ele precisa trazer a criança, interagir a criança, fazer com que a criança tenha essa vontade de ver o livro. E aí, com esses livros brinquedos de interação, onde eles se envolvem, é uma boa dica para a criança se envolver. Outra dica que eu achei muito bacana, que eu já fiz no Play Kids, eles fazem livros com os nossos personagens. Você já conhecia esse? Já ouvi. Então, esse aqui, por exemplo, é um que eu uso muito. Então, chama Yara na Era dos Dinossauros. E tem uma história que fala sobre a questão da injustiça, né? Foram lá e apontaram que era um dinossauro que tinha pego o ovo da mamãe, e não era esse dinossauro, era um outro. Então, a gente pode trazer todo esse contexto, mas eles acham o máximo que falam, Tia Yara, é você aí dentro do livro? Eu falo, Tia Yara, olha aqui. E aí eu prendo o cabelo igual de lado, né? Para ficar bem parecido. Super bacana. Isso faz com que ele tenha um interesse, né? E a terceira dica é trazer um tema de interesse da criança. Então, se é uma criança que gosta de dinossauro, traga livros que vai despertar esse tema, né? Esse interesse. Com temas que ele já tenha facilidade, conhecimento, né? Com letras, para quem está se alfabetizando, letras bastão, né? De uma forma assim, letras maiores, fáceis de ler, onde ele pode também interagir no momento da leitura. Esqueci de pegar minha água, já estou ficando rouca. Fica à vontade, Yara. Não, se eu precisar, eu pego. E é interessante quando você consegue também trazer uma história, que aquela criança consegue se identificar com aquela história ou com o personagem principal, aquilo chama a atenção da criança, não é verdade? Isso, porque entra no mundo dela, né? Eu sempre digo isso, para a gente poder entrar, trazer a criança para o nosso mundo, a gente precisa entrar no mundo da criança, depois ela vem para o nosso, né? Então, por exemplo, lá no meu consultório mesmo, não sei se acontece isso com você, Renata, mas eles falam assim para mim, de novo sentimentos, Chayara, de novo só sentimentos, sentimentos. Então, o que eu faço? Eu adapto os sentimentos nos jogos. E aí eu trouxe um recurso para falar, não é um livro, mas é um jogo, que às vezes, com esse jogo, vai fazer a ligação para eu pegar um livro, né? Então, por exemplo, esse jogo aqui é um bem antigo, que todo mundo tem. Sim, né? Já brinquei na minha infância. Da nossa infância. E ele é bem acessível, é um valor que é um valor assim, onde as pessoas podem comprar. Normalmente, os recursos terapêuticos são bem mais caros, né? Quando você compra em lojas de psicólogos, em lojas algo terapêutico, ele sai um preço mais caro. Então, muitas vezes é vantagem você comprar um jogo que você sabe que pode trabalhar várias habilidades e adaptar para a sua necessidade terapêutica. Então, por exemplo, Cai Não Cai, ele tem várias possibilidades, né? Você pode colocar que o amarelinho é o feliz, como divertidamente, e a raiva o vermelho. Então, eu vou tirar um amarelo. Então eu tenho que falar um momento feliz da minha vida.
Ah, mas eu não lembro um momento de raiva, mas esse daqui tá mais fácil, então eu vou ter que lembrar um momento de raiva na minha vida. E você vai nomeando junto com a criança. Fora esse recurso, o que que eu faço? Todas as minhas bolinhas aqui, ui, deixa eu segurar, elas têm um emoji colado. Ah, Então, sim. quando a bolinha cai, eu falo, "Ixi, qual é o sentimento que caiu?" E muitas vezes eu colo até dois. Então, tem esse aqui, que antes era questão de doente, morte, hoje fala coronavírus, né? Que é o da máscarazinha, agora tem uma função que eles falam, é o Verdade, emoji muito do interessante. coronavírus. Ou a tristeza, né? E aí a gente fala, você pode escolher qual que você quer falar sobre. Então é interessante você não, já não nomear de cara, mas às vezes trazer duas opções e ele pode falar: "Ah, para mim esse daqui é assustado ou preocupado. Eu fiquei assim quando eu tinha prova no dia seguinte." E aí você vai jogando o jogo nesse contexto e depois que teve toda essa questão dos emojis, aí eu venho pro livro. Então agora a gente vai conhecer melhor as emoções, né? E qual que você falaria que é a preocupada? Ah, a preocupada é esse daqui. Mas também pode ser essa outra carinha. Olha como ela está olhando para cima. É uma expressão Aham. diferente. E a gente vai trabalhando toda essa questão da pluralidade da expressão, né? Sim. Preocupado como pode ser. E uma coisa que é bem bacana no online, que às vezes a gente não tem o jogo ou faz um espelhamento se a criança também tem, é trabalhar expressões com a câmera. Porque é um momento onde a criança te vê na câmera, mas ela também olha para ela mesma. E aí ela Sim. pode ir fazendo as expressões e aprendendo cada vez mais essa questão, né, do como eu sinto no meu corpo. E interessante, Yara, eu não sei se você já descobriu, né? Eu sei que não são todas as crianças que têm acesso, mas eu uso o FaceTime e descobri uns bichinhos que a gente coloca no rosto como se fosse uma máscara, e a expressão que a gente faz, eles também fazem. Ah, essa eu não As conheço. nossas crianças estão amando. Então é bem legal também, né? Você falando aí, ó, eu tô me identificando com um monte de coisa também. Adoro adaptar jogos pra gente usar e fazer É. esse, né, esse link aí com os livros. Eu adaptei já o Equilibrista, um outro que eu esqueci o nome aqui Ai, o agora. equilibrista, nossa, dá para fazer muitas coisas, Sim, né? eu não preguei a carinha, eu desenhei com canetinha permanente nas pecinhas. Tem até um Aham. vídeo, né, no meu feed falando. E aí eu mudei um pouquinho a regra do jogo. As pecinhas que têm as emoções, elas passam a ser coringa. E elas podem, a criança, se ela conseguir falar de uma situação relacionada àquela emoção, ela pode escolher onde que ela vai colocar a pecinha. Olha, muito interessante. E isso pode fazer aqui também, né? Porque Sim, eu coloquei o emoji, acho que até teve uma pergunta perguntando o valor do sim. recurso. Eu não sei qual é o valor do recurso. Eu acho que esse daqui é um jogo que não é. Eu acho que esse jogo é em torno de 60, R$ 70 esse jogo, né? Eu vou até aproveitar que o meu tá bem pertinho, pegar para mostrar pro pessoal. Opa! Isso, já pega do equilibrista. E na Enquanto verdade você, também. Ah, enquanto você pega, eu vou pegar uma garrafa de água que eu já tô vendo não, minha tá voz falhar. joia, Vai combinado. mostrando o seu, peraí. A Yara, né, adaptou aquele, gente, eu adaptei o equilibrista, depois quem quiser dar uma olhadinha. Tem o vídeo dele no meu feed aí, tá? É interessante, esses jogos, gente, não tem adaptados, né? A Yara comprou e ela fez adaptação. Então é importante vocês saberem disso também, né? Então, vocês não vão encontrar ele adaptado para poder comprar, não é Não, é verdade? isso, mas você pode Cada um comprar. usa a criatividade conforme, né, achar interessante o objetivo que a gente quer atingir no jogo. Então, é importante a gente estar atento a isso. Deixa eu achar uma desenhada aqui. Tá, achei. Então, o jogo é equilibrista, né? A gente tem esse tabuleiro, aí a gente tem aqui o pino, então ele fica instável. E aí a criança joga o dado, tá? E ela tem que colocar uma pecinha, só que o dado vai falar onde que ela tem que colocar. Mas aí quando ela tira a expressão, né, os que eu desenhei, as pecinhas, aí ela pode escolher aonde que ela vai colocar, desde que ela conte uma situação com aquela emoção, né? É muito bacana. Eu tenho um parecido, Rê, que eu comprei, mas na Argentina. É um garçom e ele fica com o dedinho assim e em cima tem uma massa de pizza. E aí, conforme a gente tira no dado, a gente tem que colocar qual é o ingrediente da pizza
que vai ali em cima, né? E esse eu também adaptei sem emoções, mas mais para a parte de alimentação. Olha que Quando ele bacana. tira, por exemplo, o tomate, qual a receita que pode ir tomate? Para você ampliar a forma de olhar e ver o alimento. Então, o tomate pode ir na pizza? Pode. Pode ir no sanduíche? Pode ir na salada, pode ir no molho do macarrão. Então, a gente vai ampliando tudo aquilo, né? A visão do olhar da criança. Isso. E aí fica um recurso terapêutico que é chamativo, assim como os livros, né? Que eu posso juntar aqui o jogo com o livro. Essa já responde a pergunta, né, da nossa colega. Por quê? Porque eu estou trazendo mais lúdico, eu estou trazendo concreto. O livro, a leitura, querendo ou não, ele não tem tanta atração no concreto em si. Ele é um instrumento linear, né? É uma página em branco aqui, né? Com desenho mais linear. Quando eu trago coisas que eu posso tocar e fazer essa junção, fazer assim com a bolinha, já é um estímulo a mais, onde eu consigo conectar mesmo, fazer mais esses caminhos neurais, né, de acordo com o que eu quero que fique ali com a criança. Legal. Olha só, na verdade, quando eu fui escrever esse aqui, que foi o meu primeiro, tá? Eu gostava muito de contar histórias, Yara. Desde antes mesmo de ser psicóloga, eu gostava... Isso, esse aqui. Eu gostava muito de contar histórias. E eu contava histórias para as crianças dormirem, tá? Tem alguém perguntando aqui, gente, sobre o tema da live, né? A utilização do livro como instrumento terapêutico, tá? Eu não fixei aí, mas é esse que é o tema. Então, olha só. Eu contava historinhas para os meus sobrinhos dormirem. E um dia eu contei a historinha do Joaninho que perdeu as pintinhas. E o interessante é que ele gostou tanto da história que ele pediu para eu repetir no outro dia. É claro que eu não lembrava todos os detalhes. Mas eu fui repetir e ele tem uma memória excelente, melhor do que a minha. Ele começou, não, tia, não é isso que acontece agora. É aquilo. E aí eu achei interessante. E aí alguém falou assim, Renata, anota isso. E eu virei e falei assim, olha, é verdade. Eu acho que vai ser interessante estar anotando. Então, ele me ajudou a lembrar dessa história. E eu comecei a colocar no papel. E depois eu fiz as rimas, porque eu adoro fazer rima nos livros. E aí, quando eu pensei, né, de colocar o tema autoestima, porque na época eu estava estudando muito sobre a teoria de Nathaniel Branden, sobre autoestima, né? Que ele escreveu, tem um livro mais antigo, eu acho que até está esgotado. Mas eu estava lendo sobre o livro dele e aí veio essa ideia de estar associando com a autoestima, que é um tema que eu realmente gostava bastante. E aí eu fui complementando algumas coisas, mas a historinha já era basicamente essa. E aí meu sobrinho ajudou a concluir, né, a lembrar de alguns detalhes que realmente eu não estava lembrando. Foi assim que surgiu o primeiro. Tá? E, na verdade, te incentivou a se tornar, então, uma escritora, né? Sim, na verdade, Yara, quem me incentivou mesmo, porque eu falo o seguinte, desde pequena eu falava que um dia eu escrever um livro, né? Claro que ele me incentivou muito a escrever esse primeiro livro, tanto que ele tá aqui na dedicatória, tá? Ah, O que nome dele, que é o bonitinho. meu sobrinho mais velho hoje, ele já tá com 12 anos, tá? Mas uma pessoa que me deu um impulso foi eu trabalhei como psicóloga escolar 10 anos numa escola. E eu sempre falava isso, que queria escrever um livro. E aí um dia essa pessoa, que era a coordenadora dessa escola, falou o seguinte, você já falou tantas vezes que quer escrever um livro, quantas vezes você parou para começar? E eu falei assim, é verdade, até agora eu não sentei para organizar, eu só falava. Ela falou assim, Renata, porque quando a gente quer, né, plantar, a gente quer uma árvore, a gente planta semente. Então tem que plantar essa sementinha do livro. E aí veio meu sobrinho, né, me ajudando a lembrar, e foi assim que surgiu o primeiro. E aí depois do primeiro, veio da estrelinha, tá? Que foi, acho que 2 anos depois do primeiro. Isso, o segredo da pérola mágica. Esse chegou hoje para mim. Ah, pois é, que bacana, né, Yara? Vai chegar os outros 3 aí, tá? E aí, o que eu faço? Eu empresto também, então, eu empresto para a criança ler. Essa é uma outra tática de recurso. Emprestar para a criança levar, porque eu falo, confio em você, sei que você vai cuidar do livro e que você tem essa responsabilidade para trazer para mim de volta, né? Vai e volta. Isso, eu também faço isso. Então, eu gosto de ter, às vezes, mais de um livro. E aí, o que é interessante? Que eu consigo fazer com que essa história chegue na família. Que é muito importante ter essa junção, né? Te interrompi. Desculpa, Rê.
Não, claro. E interessante que aí que eu fiz, Yara, tem crianças menores que elas não conseguem ler, elas vão ler o desenho. Então, eu quis um desenho bem mais detalhado em relação às cenas. Aí fui Uhum. procurar a pessoa que fizesse esse desenho, tanto que cada livro foi uma pessoa diferente, tá? Uhum. Então, eu escolhi um desenhista com muito carinho e isso em parceria. O primeiro eu ainda não tinha parceria da editora quando eu comecei a fazer história. E aí, olha Uhum. só, o que eu fui fazendo? Fui pedindo para ele colocar a expressão de cada emoção nos desenhos. Então, eu também trabalho a psicoeducação das emoções com a expressão dos desenhos do livro. Uhum. Então, na verdade, quando eu entrei em contato, né, com o desenhista que ia fazer, ele realmente conseguiu. Eu brinquei assim: eu preciso de um designer que vai tirar o personagem da minha cabeça, porque o personagem já tá aqui na minha cabeça, já tá pronto. E eu falo que Uhum. essa é a parte mais difícil quando a gente escreve, é enxergar o seu personagem do lado de fora da sua cabeça. É incrível. Quando ele fez o primeiro desenho, eu não aprovei. A gente trocou né, na produção. E aí, quando ele desenhou aquela joaninha, o outro que desenhou a estrelinha, que eu falei assim: nossa, agora sim. É esse aí que tava na minha cabeça. É muito legal. Eu tô passando por essa fase, Rê. Agora, em mês que vem já, né, vai sair o livro do As. O As, ele é um duende. E também tiveram vários As até chegar na última versão, né? Eu e a Cris, nós estamos escrevendo, que chama Autoestima de A a Z. Você vai adorar esse Que livro. bacana. Ele é bem bonitinho e o As mostra como ele construiu a autoestima dele. E tem um outro também que a gente está fazendo também pela Literary sobre emoções, que a gente também está nessa fase de agora já está escrito, é o ilustrador que está fazendo a junção ali, né, com a história. Então e emoções tem que ser bem expressivo, né? Eu acho que vai ficar uma coisa bem bacana. E é isso mesmo, né? E aí vem o último, que já estava na minha cabeça há um tempo, só que eu não tinha conseguido concluir, tá? Que Uhum. é o da Ana Luz, que eu me inspirei um pouquinho na minha história também, porque eu sou do interior de Minas. E até brinquei assim, olha, eu queria uma Ana Luz que ficasse parecida comigo. Não ficou parecida comigo, mas ela parece com minha sobrinha. Então tem algumas situações aqui, né, algumas, não todas, que são parecidas com a minha história. E essa Uhum. historinha já estava na minha cabeça há um tempo, só que nem sempre eu falo que inspiração às vezes não vem na hora que a gente quer, não é verdade? Você precisa esperar algumas coisas para a gente concluir. É diferente quando você vai escrever um artigo, alguma coisa mais científica nesse sentido, onde você vai buscar outros recursos, pesquisar. E é o Então, momento, né? Acho que o momento ali que tudo está acontecendo, porque, né, eu tenho algumas ideias também que ficam, mas às vezes precisa alguém lá te empurrar para você colocar em ação, né? Acho que o colocar em ação, como talvez o Henrique fez com você, seu sobrinho, foi o que te motivou, né, sim, a trazer o livro à tona, que já estava ali com dentro de você, certeza. né? Eu tô vendo aqui que tem mais escritora assistindo a gente, a Karen, vou dar um oi, que ela tem um livrinho publicado também. E foi A interessante que Marlúcia nessa também está história. aqui, que é outra escritora de livro infantil. Ela já vai publicar o segundo também. E ela falou que ela também usa rimas assim como você. Ai, que bacana! Eu adoro rima, não tem jeito. É espontâneo, Yara. Eu acho que eu não consigo escrever sem rima. Às vezes eu rimo até as coisas que não são para rimar. E isso aí é desde a infância. Eu lembro a primeira redação que eu fui fazer, eu fiz ela toda em rima, quando eu fui aprender a fazer redação. Tipo, não lembro se eu tinha 8 anos. Aí a Uhum. professora até botou minha redação lá no mural, que ela achou engraçado. Eu lembro que era do pintinho amarelinho, nem lembro que mais que eu escrevi. E que eu já fui rimando, eu sempre gostei. Então, assim, é muito automático na minha cabeça. E aí Sim. vai saindo, né? E aí a gente vai fazendo. E uma coisa interessante também, Yara, que eu falo, para a gente escrever, né, é esse contato com o ilustrador, a gente precisa ter uma identificação com o tipo de desenho do ilustrador. O primeiro livro, quando eu fui concluir, né, eu tive uma dica, uma ajuda muito, muito bacana de um ilustrador que hoje nós ficamos até amigos. E ele foi tão, assim, muito interessante a forma que ele falou, que ele chegou e falou assim: Renata, o tipo de desenho que você está querendo não é o meu estilo. Eu vou te indicar outro ilustrador. E isso foi muito Uhum. bacana vindo dele, porque ele é um dos ilustradores, né,
da revistinha da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Uhum. E ele é uma gracinha, uma pessoa super, eu falo assim, super acessível. E ele me ajudou muito também. E aí ele me deu alguns retornos de como que funcionava o livro infantil. Sim. E aí que veio essa ideia de estar usando o livro infantil, né? Porque no primeiro momento foi mais uma realização pessoal. E depois do que ele foi me contando da história e dos livrinhos que ele também tem, além de escrever os roteiros, né? De algumas revistinhas, ele também tem os próprios livros. E foi muito bacana que aí veio essa ideia de estar escrevendo para, de alguma forma, trazer para essas crianças algum aprendizado, alguma coisa nova. E eu falo porque essas crianças têm acesso a tantas informações negativas nas redes sociais, né? Em tantas outras situações, tantos recursos que às vezes não são tão interessantes. E de trazer coisas boas para essas crianças. Uhum. E assim, interessante o quanto você traz como recurso que você acaba fazendo com que as crianças se interessem, né? Então, no começo da pandemia, eu não sei se você já viu, mas eu acabei fazendo um quadro de domingo à noite, 9 horas da noite, e eu faço histórias com pijamas. Sim, Então, todo eu vi, domingo, super interessante. eu até quero trazer o seu livro para poder lê-lo também, né? E assim, sempre tem um porquê, tem alguma coisa terapêutica. Hoje eu já recebi 5 fotos de crianças que fizeram as caixinhas da preocupação, que é o livro de ontem. Foi muito bonitinho. Então, assim, não é ao acaso. Já é um pouquinho do que a gente faz, mas assim, para contar ali ao vivo não é o que acontece no setting terapêutico. Mas as mães que acompanham os filhos falam que nunca tinham visto aquele olhar para o livro, ou até algumas autoras que, né, participam quando eu leio, falam assim, nossa, Yara, sua visão foi diferente da minha, mas acabou conectando com a criança. E você não acredita o que tem de criança contando histórias. Só que participou comigo, né? Que fala assim, foi a minha primeira live, elas falam. Hoje já tem perfil contando histórias. Laila tá assim, a Isa tá assim, a Carol tem historinhas com a Carol, o Henrique contando histórias. Crianças que não leem. No caso da Olivia ontem, ela não leu, ela não tem ainda a leitura, mas ela decorou todinha a história e falou até as palavras mais difíceis. Eu falei, meu Deus, olha a dedicação, né? E o quanto esse livro está sendo tão importante para aquela criança. Assim você consegue plantar essa sementinha, que foi o que você falou, para florescer um leitor. E é muito bacana, olha, Yara, na verdade, né, a gente se conhece mais de contato de rede social mesmo, né? Mas assim, eu já admirei seu trabalho desde a primeira vez que eu vi. Foi uma indicação de uma colega, que é até neuropsicóloga, que já acompanhava o seu trabalho há mais tempo, e eu comecei a acompanhar o seu trabalho. E achei assim fantástico como que você usa esses recursos no seu dia a dia, como que você é criativa. E assim, de cada livro você faz uma função diferente, até do que a gente imagina. Que eu falo que é isso que é o legal, né, na terapia, quando a gente trabalha com criança. É a gente usar, a gente adaptar o material de acordo com aquela criança, de acordo com o que vem ali naquele momento, que o livro traz, o que vai emergir, de acordo com a nossa criatividade, claro, sem esquecer daquilo que você falou, sem perder o objetivo. E uma dica, Rê, que assim, quem fala, mas você é muito criativa e eu não sou, eu não consigo criar, eu não tenho, é ler livro infantil. Começa a ler, eu leio 1 ou 2 livros infantis fora, né, o dia a dia, eu levo pro meu quarto. E o Guto falou assim, nossa, você vai ler esse hoje? Eu falo, deixa eu ler uma historinha para minha filha. Eu falo, filha, chegou um livro novo, posso ler para você? Ela tem 19 anos. E ela fala, pode, mãe, quando ela tá aqui, porque ela faz faculdade fora. Eu leio para ela os livros, falo, olha, o que eu posso usar com isso? Porque quando a gente lê, a gente amplia. Quando a gente entra na nostalgia, na nossa infância, a gente consegue abraçar a nossa criança interior e trazer essa criatividade que tem dentro de todo mundo, mas precisa ser o quê? Também cultivada. Então, não tenho criatividade? Leia livro infantil. É o melhor curso de criatividade se você ler um livro infantil por dia. No final do ano, você vai estar fazendo um monte de coisas diferentes e se conectando aí com as crianças no dia a dia. E é isso, Yara, é interessante. A gente tem uma linguagem bem parecida, então eu falo a mesma coisa, porque eu dou um curso, né, de recursos criativos para trabalhar na infância.
E também tem um Uhum. grupo de supervisão. Eu sempre falo isso, porque os terapeutas da infância, muitas vezes eles têm exatamente essa queixa aí. Eu acho que as queixas são bem parecidas, né? E eu falo, gente, a criatividade, ela pode ser estimulada, não é Sim, verdade? com E é isso mesmo, você certeza. está falando sobre ler livros infantis. Eu falo muito com essas outras psicólogas para lerem também livros de atividades, porque a gente usa muito atividades como intervenção na terapia cognitivo-comportamental. Então, eu falo, Sim, leiam esses livros de atividades, que vocês vão, com certeza, a partir daquele modelo, vocês vão conseguir criar também um modelo de é. vocês, vocês vão conseguir personalizar, né? Olha, eu trouxe um de atividades, que é esse dos labirintos, né? Então, esse livro é um livro da Ciranda Cultural, ele tem um monte de labirinto. Gente, isso daqui é um recurso até para uma avaliação neuropsicológica, né? Ou um olhar mais diagnóstico do dia a dia, das habilidades sociais, da parte de cognição. Então, um labirinto, por exemplo, né? Eu tenho aqui, vamos supor, esse peixe, né? Eu saio daqui do rabinho, tenho que passar por todas as escamas e chegar aqui. Aí eu consigo ver se a criança vai forjar, se ela, né, se ela errou, como que ela fica em relação à borracha, se ela é resistente, se ela vai conseguir, vai começar ao contrário, uma saída, geralmente tem três, né, entradas, se ele vai já na saída para poder descobrir quem é, tem alguns que são assim. Então, os labirintos, eles são ótimos recursos porque ele te dá essa possibilidade de você ter esse olhar investigativo de uma conduta infantil. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou reabilitando. Né? Se eu tenho essa dificuldade, como que eu posso, aos poucos, né? Eu tenho uma criança que eu atendo ela online, é uma bem pequenininha, a gente termina, ela fala, cadê o labirinto do dia? Todo dia eu tenho que levar um labirinto, eu já até monto, às vezes, um labirinto com o tema que foi feito, foi carruagem, um labirinto onde a carruagem vai andar, enfim. E aí a gente vai trabalhando ali essa questão, né, das dificuldades, mas treinando, olha, será que não pode? Vamos voltar. E quem às vezes nem apagava, tinha essa dificuldade do erro, consegue ir voltando, consegue adquirindo novas habilidades, consegue, né, treinando várias vezes para não burlar e por lá onde não poderia. Então, são recursos realmente que são importantes de, né, da gente conversar. Eu queria, Rê, se tiver um tempinho ainda, eu não sei se você conhece o Corujas em Ação e o Animação, porque eles são conhecidos como livros de bolso. Eles são cadastrados como os livros de bolso, mas são cartas, né? Então, eu escrevi esse daqui, junto com uma colega, e o Corujas em Ação são 56 corujinhas, tem a forma de jogar. Eu tenho as 6 emoções, né? As básicas aqui, onde a gente consegue também trabalhar as emoções básicas para autorregulação emocional. Tem o dadinho, são 3 dados com cores, aí a criança monta o dadinho. Por quê? Porque eu tenho 56 corujinhas, né? Fazendo cada uma ação de bem-estar. Então, no momento, ai, não Que sei o que bacana. fazer, mãe. Tô com raiva, tô com ódio, ai, não tenho, tô com tédio, não sei o que fazer. Tira uma corujinha. Pegou uma corujinha. Ah, organização. Então, essa corujinha da organização. Ela fala sobre a organização e fala, sugere uma ação para a gente fazer, né? Por exemplo, essa daqui é sobre respirar. Então, o quanto respirar é importante e sugere uma ação. E cada corujinha tem a combinação de 3 cores. A cabecinha uma, a asinha outra e o corpo outro. Então, além desse jogo de autorregulação, onde eu tenho 56 atitudes de bem-estar, onde aumenta o meu repertório, né, socioemocional, onde eu posso também regular, né, a questão, eu tô com medo. O que eu posso fazer? Eu posso respirar. Respirar fundo, respirar coragem, soltar o medo para fora. Então, eu consigo, tô com medo, pego quais corujinhas que podem me ajudar, mas eu também consigo trabalhar o foco e a atenção, porque a combinação do dadinho que eu jogar somente tem em uma única corujinha. Então, se der um dadinho roxo, laranja e verde, é essa corujinha. Se der um dadinho azul, azul e amarelo, é essa corujinha. E eu tenho Olha que só. prestar atenção com os distratores também, que são cores que não tem no dado, mas que tem às vezes na cena. Então a gente trabalha atenção concentrada, atenção dividida, e acaba sendo um livro de bolso, né? Tem tudo aqui escrito, é registrado assim,
mas não deixa de ser já um recurso terapêutico pronto para utilização no dia a dia também. Então, Yara, eu não conhecia esse recurso, eu vi nos seus stories e ia até perguntar e pesquisar, porque eu olhei rapidinho e não tive tempo de fazer essa pergunta, mas eu adorei e já quero também, já vou colocar aqui na minha listinha, já tenho listinha Ele é bem fofo. Super interessante, adorei a dica. O outro é o Animação, que esse mês está fazendo 1 ano de lançamento, a gente vai ter aniversário. Que então, bacana. a Animação, esse é o 1, o 2 está em processo de, está sendo escrito, revisado, depois vai vir ainda a parte da ilustração, porque tem tudo que você falou, né, Renata? A ilustração, primeiro a editora trouxe, essa daqui foi a editora que trouxe, é uma ilustração que não foi desenvolvida, ela foi, né, comprada, um banco de imagens, mas primeiro estava muito colorido, e eu falei assim, não, esse baralho, ele não é só para crianças, né? Ele também, a gente trabalha muito adultos. A minha mãe, ela levou lá na USP, onde ela fazia, agora na pandemia tá parado, mas na terceira idade eles têm as danças de rodas, sabe? Então cada uma pegava um animalzinho e via qual era a sua mensagem, porque o animal, a animação, eles são 50 animaizinhos diferentes, ele traz uma missão, então vamos ver o elefante. Pratique a empatia, permita-se acolher e ser acolhido. Então, a gente leva isso daqui como uma missão da semana, missão do ano, né? Eu fiz uma dinâmica dessa no final do ano. Cada pessoa do Amigo Secreto tirou um. E aí ela traz fatos reais do elefante. E um desses fatos que vão promover, né, esse autoconhecimento, encorajamento e autoestima. Então, a gente trabalha essas questões, né? Mais no foco do encorajamento. E aí a gente queria um animalzinho mais fofo, né? Com uma bochechinha assim. Por quê? Para ter essa ligação com o adolescente. Então, tem 7 formas de usar. Ele pode usar encorajando, ele pode usar construindo a sua família. Quem seria seu pai, sua mãe? Ai, meu pai seria um leão, porque ele é bravo. Né? Teve uma vez uma paciente que ela falou assim, minha mãe seria uma cobra. Ok, a gente pôs ali a cobra. Só que todas têm um cunho positivo. Então, a carta da cobra é a carta da transformação, onde eu me liberto da minha pele e vou crescendo através das minhas vivências, do que eu vou adquirindo no dia a dia. Né? Então, sempre tem algo positivo ali por trás, que a gente fez até essa adolescente repensar na situação, como ela estava com a mãe, que essa mãe estava em processo de transformação, e é lindo o resultado que a gente consegue aí com esses animaizinhos também. Ai, que bacana. Eu gostei demais desse daí também. Eu já trabalhava com animais. Eu tenho uma caixa cheia de animais, mas aqueles animais mesmo, não é cartas, não. Que as crianças vão escolher exatamente o que representa aquela criança, a mãe, o pai, o irmãozinho. E aí, a partir da identificação desse animal, a gente vai trazer um pouquinho da história dessa criança, de como que ele enxerga essa mãe, enxerga esse pai. É muito bacana. E aí também já apaixonei com esse daí. Oi, Yara, tem alguém perguntando aqui se esse material também, né, eu imagino que seja essa pergunta, pode ser usado por psicopedagogo. Sim, então esse aqui a gente usa. Ele não é restritivo, né, para psicólogo, imagina, ele trabalha muito a atenção, porque são 56 corujinhas diferentes que você tem que achar. No meio das 56, uma única corujinha. Inclusive, ele não, como eu tenho 56 estímulos, eu não tenho, eu não jogo em 4, 5, 6, eu posso jogar em 30. Eu posso deixar todas as corujinhas pela sala de aula, jogar o dadinho e pedir para a pessoa achar quem é aquela corujinha responsável com as 3 cores. Aquela criança que traz a corujinha, a gente pode ler e ver se dá para praticar naquele momento. Por exemplo, essa daqui, eu peguei aleatoriamente, seria então amarelo, amarelo e laranja, né? E a corujinha das boas intenções. Então, as boas intenções cultivadas pela bondade nos levam ao estado interno, apoiador e otimista. Reflita sobre um ato de bondade. Pense quem é a pessoa que vem à sua mente como referência de bondade. Procure exercer a bondade com os outros e com você mesma. Então, você consegue, através de cada corujinha, ampliar o repertório de atuação, fazendo um exercício de mindfulness, respiração com a criança, né? Um exercício ali de controle emocional, né? Tem o próprio caminhar, respirar, tomar água. Ixi, tem várias atitudes aqui de bem-estar que a gente pode trabalhar dentro da sala de aula também.
Muito bom. Olha só, gente, na verdade, quando eu convidei a Yara, né, eu conheci um pouquinho dela, agora eu conheço um pouco mais e falo cada vez mais eu admiro o trabalho dela, a forma como ela usa esses recursos, né? De verdade, viu, Yara? Assim, foi um prazer ter você aqui com a gente para somar um pouquinho, né? Eu falo que é um pouquinho porque esse universo é tão grande, na verdade. Eu não sei se você, como eu, né? Porque eu falo que é tanta coisa que a gente pode estar usando como estímulo. Quando eu saio, viajo, eu tô numa papelaria e loja de brinquedo, eu já começo a pensar em coisa para o consultório. Eu acho que isso é outra semelhança nossa, porque você sabe que eu falo até pro meu marido, eu levo uma mala dentro da outra, eu não deixo ele perceber. Aí quando eu chego no destino, né, ele já sabe, fala assim, é um dia pro meu trabalho. E ele até que me acompanhou nessa última viagem, nós viajamos um pouquinho antes da pandemia, no final de janeiro, nós fomos para Mendoza, né, romântico, tomar Que delícia! vinho. E teve um dia que foi um dia só em loja de brinquedo. E eu trouxe alguns ótimos que não tem aqui. Então a criança também, ela se interessa por que tem, né, de novidade. E novidade, gente, não é só comprar fora. Novidade é isso. Adaptar um recurso que já tem, né, de uma outra forma criativa que você tem um porquê. Então, acho que isso é uma semelhança nossa que a gente traz um montinho da nossa viagem, nosso dia a dia, não tem como, né, Rê? Verdade. E é exatamente isso que você falou. Quando a gente traz coisas de fora, a gente traz recursos que às vezes as crianças não vão encontrar aqui. Então elas vão ficar... porque tem criança que às vezes chega em casa, eu quero esse jogo, eu quero aquilo. Quando você traz uma coisa diferente, que ela não vai poder encontrar aqui, ela vai ficar ansiosa para chegar o dia da terapia novamente, para investigar mais aquele recurso, para brincar, para jogar, não é verdade? Eles adoram. Eles falam, o que, que tem de novo? Eu falo, mas espera aí, não tem que ter tudo novo, né? Tem que falar, e aí, qual a novidade? É isso aí. Eu falo que quando eu chego de viagem, eles já perguntam o que, que você trouxe diferente para o consultório, que eles já sabem. Quando eu falo que eu vou viajar, aquele paciente que estava na outra viagem e que ainda é meu paciente, eles sempre perguntam isso. E é muito gostoso esse universo da infância, da adolescência. Eu falo principalmente, né, esse universo lúdico, onde a gente pode criar e recriar. Não é verdade? É verdade. E Rê, eu sei que a gente está chegando aqui nos minutinhos finais. Eu queria te falar que também, assim, na verdade, eu te conhecia sem te conhecer, né? Quando eu vi o seu livro aqui em casa, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que é a autora desse livro que eu gosto tanto. Esse daqui eu comprei, gente, eu estava falando aqui para a Renata, foi na Bienal. Então, na Bienal você vai, mas você tá no meio, assim, um monte de recursos, você tem que ser seletivo, né? Porque a gente não tem mão, é pesado. Teve uma vez que eu fui de mala, ainda levei o marido para ajudar. Eu falei, tenha paciência, ele me ajudou. Mas esse daqui foi um que eu escolhi a dedo, porque realmente o seu olhar é muito empático, né? Você conseguiu nesse livro, eu recomendo muito. Acho que eu vou até trazê-lo agora para Histórias de Pijama essa semana. Porque Ai, que bacana. Vai ser uma honra, tá? Vou trazer. É muito especial, né, ter o olhar para como ele está falando, para essas, né, formas de ver a ilustração, porque o autor ele também tem que ser, né, um pouco do dono. Tem a ideia do autor que vai, a ilustração abraça a ideia, como você falou. E eu acho que, assim, falar sobre ciúmes e inveja de uma forma tão linda e leve é algo que a gente tem que realmente... trazer, acho que é isso, né? A psicologia infantil trazer as dificuldades, os medos, os anseios, as ansiedades, enfim, né? De uma forma mais leve para a família, né? Porque é aquele negócio, eu senti medo, ok, mas meu filho, eu ver ele com medo, sem saber o que fazer, isso bate demais. Então, você acolher uma criança é acolher a família, trazer leveza. E acho que uma palavra final poderia falar: use e abuse dos livros, porque muitos conseguem apoiar, né, com essa leveza aí, essa questão tão delicada. E é isso mesmo, né, Yara? E tem uma pessoa pedindo aqui, Yara, uma não, mais de uma, pedindo para falar os recursos, se você puder depois colocar, fazer nos stories, me marcar, que eu também posso repostar aqui. Tá, então terminando, eu já vou, tudo que eu mostrei aqui, eu vou tirar foto do que eu tenho e aí eu te marco e a gente reposta também para ficar aqui guardadinho para as pessoas que quiserem se inspirar. Esse jogo que eu falei também. Para as pessoas que quiserem se inspirar, né? Isso.
Fazer Isso seus mesmo. próprios recursos, né? Exatamente, é o que eu geralmente falo. Eu falo assim, olha, o mais interessante disso tudo é como que a pessoa vai adaptar para o uso, né, no consultório, como que ele vai fazer para ele realmente colocar aquele recurso mais a cara do que ele quer atingir, a cara dele, do profissional também, né? Para buscar o Uhum. objetivo que ele quer usar naquela sessão com aquele paciente. É exatamente. É. Olha aqui, tem uma mensagem da Feliciano Calmon, tá falando. Uhum. Toda vez que eu vejo uma corujinha das cores e sentimentos, eu vou me lembrar da Yara. E assim como eu vejo uma joaninha, eu lembro da Renata. E Isso acho que aí. é bacana. E assim, eu não sei a corujinha, a Joaninha, mas a coruja ela é uma sentinela, ela tem atenção, ela tá sempre ali. Então teve até um porquê ser coruja, né? A gente tinha que ter os 3 movimentos ali, né? Do corpinho, da cabecinha, da asinha, para fazer a junção do jogo de atenção. Mas a coruja é isso, é a sabedoria, é a atenção. E a gente precisa ter atenção para, às vezes, as nossas ações de bem-estar mais simples no dia a dia, né? Que é o próprio respirar. Ter atenção para o respirar é algo que muda muito a nossa sintonia. E é isso mesmo. E só te contar um segredo, eu tenho um livro de stand-by que estava antes ainda da Ana Lu, só que eu não consegui fechar, que o Hum. personagem é a Corujinha. Que é onde eu vou Ah, falar sobre ansiedade e separação. E eu escolhi a Corujinha por causa do termo mamãe coruja. verdade, é. E esse tema é muito legal. Você sabe que em Portugal, uma vez eu comprei um livro que chamava assim, Vovó Galinha. Lá eles falam que é a galinha que põe todos os pintinhos embaixo da Sim, asa, né? E eu vim no avião lendo esse livro. E eu lembro que o casal falava assim, nossa, vó galinha, como se fosse uma coisa pejorativa. Eu falei, não, a galinha é como a sua corujinha que põe embaixo da asa e acolhe, né? isso. Que Bem, lindo, nosso já vou tempo, querer ver. ó, infelizmente, nosso tempo está acabando, porque essa live tá uma delícia compartilhar com você toda essa riqueza de material, de conteúdo, tá? Foi um prazer enorme, Yara. Prazer foi meu, obrigada pelo convite. E assim, eu te sinto agora mais próxima a mim para a gente poder conversar e nos Isso, encontrarmos. E um dia, né, dar um abraço verdadeiro, que eu acho que a live falta tanto isso, né? é verdade. Isso aí. E eu também, né, falo que eu vou desejar um dia te dar um abraço pessoalmente, tá? E assim, e esse carisma que você passa no seu trabalho para as pessoas, isso é muito importante, Yara, que eu falo porque as pessoas dão esse retorno, esse feedback pra gente, não é verdade? E dá para É muito perceber o quanto você ama o seu trabalho, o quanto você ama aquilo que faz através desse seu carisma. Então, assim, me ah, identifiquei muito, de verdade, ansiosa para conhecê-la pessoalmente, tá? E eu vou deixar a live gravada aqui para quem depois quiser assistir novamente, para as pessoas que não assistiram, mas o prazer foi realmente enorme estar aqui com você nessa noite, compartilhando tantos recursos, né? Como principalmente os livros, que foi o foco dos nossos recursos hoje. uhum. E, ó, realmente, tá? Já tô me avisando aqui que tá acabando. A gente nem planejou esse É, tempo todo, né? Mas rendeu. mas E foi falar, ótimo, e Rê. falar sobre as histórias Obrigada. infantis. E eu fui lá no seu Instagram e vi o quanto você já tem também experiência, né? Quanto com esse recurso que é dos livros infantis. Obrigada, Rê. Sucesso no seu novo livro. Talvez a gente lance aí bem pertinho uma da outra. A gente já troca os nossos livros. Quando chegarem os meus, eu te mando também. Obrigada pelo carinho e obrigada por todos que participaram aqui também dessa live. Isso aí, obrigada a todo mundo. Obrigada mais uma vez e boa noite. Né? Um beijo especial para você, Yara, e para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Um beijo, querida.